aquele investimento que, na minha visão, é aquele que eu julgo que possivelmente vai ser o que mais vai valorizar até 2030, tá? É sobre ele que eu vou falar com você agora, tá? Esse investimento se chama ouro, que é justamente a nossa anteação MOR, tá? Se a gente puxar no gráfico aqui, ó, o ouro com a cotação em dólar, deixa eu pegar aqui, ó, eu vou colocar um gráfico mensal, a gente vai ver que, e eu já fiz o dever de casa, a gente vai ver que o que acontece. A cotação, o pico do preço do ouro foi aqui, ó, nesse choque do petróleo. A gente teve um choque do petróleo agora na pandemia também, certo? Mas foi aqui, ó, na década de 80. Na verdade, foi em 1979. A gente vê aqui que foi a cotação máxima do ouro na época, certo? Em janeiro de 80, dezembro de 79, janeiro de 80. Mais ou menos na casa de 686, 690 dólares, tá? E aí, vamos pegar e vamos corrigir pela inflação para a gente ver. Ó, vou pegar aqui, ó, janeiro de 1980, 690 dólares e vou corrigir pela inflação americana, né? Porque eu estou falando de um ativo em dólar aqui, eu estou mostrando quantos dólares é a onça de ouro, tá? Que é a medida oficial do ouro, medida de peso. E a gente vai fazer o cálculo, poxa, até onde, quanto que deveria, esse é o resultado, quantos dólares deveria estar o ouro hoje para que tivesse o mesmo impacto na economia que ele teve lá em 1980. Vamos olhar aqui? 2.668 dólares deveria estar a onça do ouro, quando a gente está em menos de 2.000 dólares, em 1921 dólares, e o ouro está valorizando assustadoramente aqui, ó, nos últimos dias em virtude da crise bancária. A gente está vendo o ouro subindo bastante aqui, ó, subiu, se a gente olhar aqui, ó, 17% aqui nas últimas semanas. Essa última pernada alta é por conta da crise bancária que a gente está vendo, e aqui é por conta da evolução da crise que a gente está vendo, da crise mundial, tá? Então, se a gente for observar, o ouro tem um potencial muito grande ainda de resultado, um potencial muito grande ainda de rentabilidade, e na minha avaliação esse é o investimento que tem o maior potencial de multiplicação aí, se eu pensar em até 2030 mais ou menos. Vinícius, mas eu ouvi falar que o ouro rende pouco no longo prazo. Tem um best-seller aí de finanças que eu ouvi falar que o ouro rende pouco no longo prazo. E o que eu posso te falar? Esse livro, esse best-seller, que é o best-seller do Jeremy Siegel, que é o Investindo em Ações para o Longo Prazo, tem vários aprendizados muito bons. Mas ele dá uma barbeirada gigantesca nessa análise do ouro que ele faz. E eu quero mostrar aqui para que você não caia em pegadinha. Olha só o que esse gráfico mostra, tá? O que o Jeremy Siegel, esse livro, ele mostra, tá? Ele tem lá numa parte lá do livro que ele faz uma comparação de 1802 até 2012, que foi a data de publicação do livro, qual investimento mais tinha valorizado, né? E claramente, né, como a gente sabe que muito da ciência é assim, infelizmente, no ramo acadêmico, você não tem uma pesquisa muitas vezes, né, exploratória. Muitas vezes você tem uma tese e aí você encontra premissas que justifiquem a sua tese, né? E no caso aqui soa como similar a isso. Por quê? Porque o Jeremy Siegel coloca no livro aqui a comparação, mostrando, poxa, as ações americanas subiram em média 6,6% ao ano. Títulos públicos americanos subiram 3,6% e 2,7%. O ouro subiu só 0,7% ao ano, 10 vezes menos que as ações americanas, uma porcaria. E o dólar aqui desvalorizou. Gente, essa desvalorização do dólar é uma desvalorização para o americano. Por quê? Se tem inflação, o dólar desvaloriza para o americano, tá? Só que essa análise aqui, ela é uma aberração, é uma análise ridícula, não tem nenhum sentido, por mais que esteja num best-seller. Não estou dizendo que todo livro é ruim, o livro é bom, tá? Se for pegar assim, uma nota geral. Mas aqui dá uma barbeirada e faz uma comparação, uma falha técnica gigantesca, tá? Por quê? Observe que a cotação do dólar, ela é igualzinha à cotação do ouro durante muito tempo. Isso não é normal. Não é normal a gente ter uma cotação de um metal igual à cotação de uma moeda. A variação de preço do metal e de uma moeda ser exatamente igual.
durante mais de um século. Não faz sentido. Por que isso acontecia? Porque aqui, ó, até 1971, o ouro ele servia como lastro para as moedas. Desde 71 a gente não tem mais lastro. Aí o ouro passou a oscilar livremente. É por isso que a gente vê como que funcionava, principalmente quando o dólar ele veio como uma moeda mundial. Como é que funcionava o processo, o sistema financeiro? O lastro do dólar era o ouro e o lastro de todas as moedas do mundo era o dólar. Então, basicamente, você tinha isso. Ouro como o lastro máximo, o dólar tinha esse lastro no ouro e todas as moedas do mundo tinham lastro no dólar. Ponto. Certo? De forma que a gente vê o ouro e o dólar oscilando praticamente juntos, porque quem que mandava na cotação do dólar? O governo americano. Aqui, ó, em 1860, a gente teve uma crise, certo, nos Estados Unidos, e a gente viu aqui rapidamente uma desvalorização do dólar para superar essa crise e uma valorização do ouro. Depois a gente voltou ao normal, passou a crise. Lá na crise de 1929, o que aconteceu? Os Estados Unidos eles deram um golpe. Como assim eles deram um golpe? Né? Foi um golpe financeiro mesmo. Até que essa época, a onça de ouro tinha o preço de $20. E aí o que aconteceu? Eles aumentaram a cotação do dólar, do ouro para $35, para justificar que eles tivessem mais dinheiro em dólar, para eles conseguirem superar a crise de 1929. Então eles inflaram arbitrariamente a cotação do ouro para justificar que eles tivessem mais dinheiro na economia e assim a economia conseguissem salvar a economia, várias empresas não quebrassem naquele momento e não deixassem muitos desempregados, ou melhor, ainda mais desempregados porque foram muitos desempregados. Mas depois que a gente teve, deixa eu apontar certinho, depois que a gente teve essa manobra econômica aqui, a gente pode ver que de novo, ó, o ouro e o dólar voltaram a ter o mesmo tipo de desvalorização, mesma direção, até que aqui o negócio inverteu. Em 1971, o que aconteceu, né? Durante todo esse período em que os Estados Unidos eles passaram a ser a moeda mundial, a maior economia do mundo, a economia de referência e tal, sempre que você tem um país que ele é detentor da moeda mundial, ele é o número 1 do mundo, digamos assim, ele se envolve em muita guerra para manter a sua soberania, né? Então, os Estados Unidos passaram a gastar muito dinheiro, foram trilhões. Por exemplo, só na guerra do Iraque foram mais de 2 trilhões de dólares. Você tem noção? Trilhão, não estou falando de bilhão, é trilhão. Então, como ele se envolveu em muitas guerras para manter o seu posto da maior economia do mundo, ele passou a gastar muito dinheiro e ele não tinha todo aquele ouro que servia como lastro para o dólar e servia como lastro para todas as moedas, ele não tinha toda aquela quantidade de ouro que ele declarava, ele tinha muito menos ouro. Ele estima-se, né? A gente nunca sabe a verdade sobre isso, mas estima-se que ele tinha a metade do ouro que ele deveria ter. Então, o que aconteceu? Teve meio que um ataque especulativo nos Estados Unidos, muitos países começaram a tirar o seu dinheiro dos Estados Unidos e em 1971, certo? Mais ou menos por aqui, o ex-presidente americano Richard Nixon, ele foi para a televisão, preto e branco, e ele falou mais ou menos o seguinte, com o objetivo de proteger a soberania nacional dos Estados Unidos da América e defender a supremacia da nossa moeda, contra os ataques dos especuladores internacionais, nós decidimos temporariamente desatrelar o dólar à nossa moeda do ouro, até que esse ataque especulativo cesse e nós voltemos a manter a nossa soberania mundial. E aí, esse lastro que temporariamente acabou, ele dura até hoje. Esse temporário aí vai fechar 52 anos agora no meio do ano. E até tem um autor que ele fala muito, né? Não existe nada mais permanente que a medida temporária do governo. Então, naquele momento, quando ele tirou o lastro do dólar no ouro, ele estava dizendo, eu não controlo mais o ouro. Aí todas as moedas perderam lastro. Hoje não tem mais lastro na economia. Dessa forma, o ouro passou a oscilar livremente nesse momento. Aqui, a partir daqui sim, a gente pode fazer uma análise da rentabilidade do ouro. E eu quero mostrar para vocês justamente essa análise. Vamos vir aqui para a minha tela. Ó, vou comparar aqui o ouro, gold, tá? E você pode ver, olha o histórico aqui, ó. Olha o histórico aqui, ó.
o que eu afirmei você pode comprovar. Ó, na crise de 29, a onça de ouro valia 20 dólares. E eles arbitrariamente elevaram rapidamente para 25 dólares, depois para 35 dólares. Se manteve nesse patamar durante muito tempo. Aqui você vê, ó, claramente isso aqui é a 35 dólares. Ó. Aí oscilava um pouquinho para baixo, $1, enfim, manobras econômicas. Mas essa era uma medida arbitrária do quanto valia o ouro naquele momento. A partir aqui, ó, de 1971, que a gente teve efetivamente a liberação do ouro para oscilar, e aí sim faz sentido a gente fazer uma análise, né? Se não, não faz nenhum sentido. Se a gente pegar aqui e comparar com... Deixa eu ajustar. Se a gente pegar aqui e comparar percentualmente, agora sim, comparar percentualmente quanto que valoriza, estou pegando desde 1971, ó. Desde 1971, estou pegando bem certinho no gráfico. Quanto que valoriza o ouro e quanto que valorizam as ações americanas? Aqui está o índice S&P 500, que é o índice que melhor representa a rentabilidade média das ações americanas. O que a gente consegue perceber? Várias coisas, tá? Primeira delas, até 2021, fim de 2021, eles rendiam a mesma coisa. Hoje a gente vê uma diferença de 1000% de rentabilidade, porque a gente vê as ações americanas caindo e o ouro subindo aqui nesses últimos meses, tá? Estando praticamente no seu recorde histórico nominal, tá? Outra questão que a gente observa, mais do que o ouro valorizar mais do que as ações americanas no longo prazo, isso aqui é um baita de um longo prazo, são mais de 50 anos, a gente vê o ouro se valorizando mais que as ações americanas durante a maior parte do tempo. O que desconstrói essa narrativa mentirosa, ou essa narrativa enganosa, ou essa narrativa superficial de que ouro rende pouco no longo prazo. Você pode ver aqui que as ações só renderam mais do que o ouro durante um breve período de 97 até 2005, 8 anos, e durante alguns meses aqui, ó, no ano de 2021. Ou seja, num espectro de 52 anos, só durante 8 anos as ações americanas valorizam mais do que o próprio ouro. O que desconstrói essa falácia maluca. O ouro não é um investimento que rende pouco no longo prazo.